Aí, pessoal, estamos nesse ambiente Kombi Vovó Isabel. Estamos aqui com a ministra Adelaide, no TST, Tribunal Superior do Trabalho. Estou muito feliz de estar com a senhora aqui, aceitar o convite para a gente conversar aqui. O prazer é todo meu. Tá bom. O que remete a senhora estar dentro de um carro, de um clássico? Já gostou de algum carro antigo? Ah, sim. Conta uma história para o pessoal que acompanha a gente no nosso canal Combinado com o Bigode. Não tão antigo assim, mas quando eu entrei aqui, você começou a conversar comigo, eu me lembrei da Brasília Amarela dos Mamonas. Os Mamonas, Mamonas Assassinos. O Dinho era muito criativo, falante, né? E eles tinham alguns memes, né, com aquela Brasília. Achava tudo muito interessante. E é interessante o que a senhora traz, que ali eu acho que começou de verdade os memes, né? Porque eles faziam os grandes desafios, eles faziam coisas assim bacanas que mexiam com as pessoas, né? Bem interessante. E bem jovens, né? Bem jovem, bem descolada. Bem descolada. Foi uma época assim incrível com os Mamonas Assassinas. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha de sugestões. Nós estamos aqui no TST, um momento super especial, uma missão com a nossa Kombi aqui em Brasília. Nós vamos tratar de trabalho decente com a ministra. Mas antes da gente falar sobre trabalho decente, igualdade, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da trajetória até chegar aqui no tribunal. A senhora é de onde? Vem de onde? Um pouquinho só da trajetória para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Tá. No vídeo, assim, numa entrevista, não dá para contar uma história muito comprida. Porque né? ela é longa. Porque as pessoas não têm nem tempo para assistir uma história muito longa, né? Mas eu nasci na zona rural, morei na zona rural até os 14 anos de idade, estudei, né, o primário eu fiz na zona rural. Depois mudei para Pontalina, que é a minha cidade. Pontalina é uma cidade do interior de Goiás, que fica a 130 quilômetros de Goiânia, né? E de Pontalina, em Pontalina eu concluí a 4ª série ginasial, que era na época, era assim, né? Sim. E depois mudei para Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, para estudar, e foi lá que eu fiz o meu curso de Direito. E advoguei durante 30 anos e há quase 15 eu fui nomeada pelo presidente Lula, escolhida pelo presidente Lula e nomeada pela presidenta Dilma, né? Porque o presidente Lula me fez a escolha numa lista tríplice de 3 pessoas, escolheu o meu nome e aí terminou o 2º mandato dele e eu fui nomeada pela presidenta Dilma. Então eu passei por 2 grandes presidentes do Brasil para ser escolhida para o TST. Tem uma história fantástica, a gente procurou saber um pouquinho, fomos investigar. É uma mulher, é combativa, busca trabalho decente, se coloca no lugar das pessoas, empatia, né, que é o termo que está sendo muito usado no momento. Então, quando a gente fala de trabalho decente, a gente está colocando o ser humano em primeiro lugar. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco com o pessoal para que eles entendam da importância de a gente ter pessoas que protejam esse trabalho, que protege o ser humano, ministra. É interessante que a pessoa humana, trabalhadora, e aí começa no início dos anos 40, né, com a Declaração dos Direitos da Pessoa Humana, e a Organização Internacional do Trabalho, ela faz uma declaração, assina uma declaração. O Brasil, inclusive, é signatário dessa declaração, estabelecendo que trabalho não é mercadoria. Então, quando a gente fala trabalho decente, é uma junção, né, da pessoa humana, trabalhadora, protegida, e também de um trabalho que seja um trabalho digno, em condições dignas, num ambiente digno de trabalho. E isso é um objetivo da Constituição Federal de 88, que estabeleceu pela primeira vez por escrito a dignidade do trabalho, né, a elevação do trabalho à condição de direito fundamental, e passa também pela agenda do trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho, que foi
assinada em 1999, e aí o Brasil passou a ser signatário ali no começo do governo Lula, em 2003. Em 2006 assina um protocolo com a agenda do trabalho decente, né? E em 2015 vem a Organização das Nações Unidas e edita os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o objetivo número 8 é trabalho decente. Então, estou contextualizando assim para a gente entender. Sim, importantíssimo o que a senhora está falando. Que é um objetivo estabelecido no mundo, né? Porque a OIT, ela agrega 187 países do mundo. O Brasil é um dos fundadores, dos Estados-membros fundadores da OIT. Então, é um movimento para os trabalhadores do mundo, que as pessoas trabalhem, né? O trabalho ele traz dignidade, as pessoas procuram trabalho, procuram dar um conforto maior para si mesmo e para suas famílias, mas essa pessoa humana trabalhadora, ela precisa de proteção. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais com a senhora nesse bate-papo. Quando a senhora fala assim, olha, o trabalho não é um negócio, ele é profundo, porque as pessoas que estão vendo a gente falam, como ela está falando que o trabalho é um negócio, mas em qual sentido? Só para a gente, né, contextualizar a questão do negócio. Quando a senhora fala, o trabalho não é um negócio qualquer, o que a senhora quer dizer? A frase cunhada pela OIT nos anos 40, né, trabalho não é mercadoria. Trabalho não é mercadoria. Trabalho não é mercadoria. Então, nós entendemos que os empreendimentos, eles são necessários, okay, né? As empresas são necessárias, os negócios nacionais e internacionais, eles são necessários. Excelente. Para o desenvolvimento, mas esse trabalho, esse lucro do sistema capitalista, tudo isso está subordinado à dignidade da pessoa humana, ou seja, está subordinado ao que o trabalhador e a trabalhadora sejam tratados com dignidade. Isso é o mais importante. Para vocês que acompanham o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões. Nós estamos aqui com a ministra Adelaide e ela traz a questão do trabalho decente, da igualdade, a questão da mulher no mundo do trabalho, que isso é muito importante. Eu já vi a senhora falando sobre isso, porque as mulheres em vários locais ainda ganham menos que os homens. Então, quando a gente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, a gente não está falando só do Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro. Então, a gente precisa buscar para proteger de fato. Agora, tem um movimento interessante, ministra, que as empresas dentro do seu compliance, e aí é uma coisa que a gente vive sim em grandes empresas, e as menores não estão acompanhando, que é a valorização das pessoas, a valorização da mulher na essência, a questão do assédio, seja ele moral, sexual, cibernético. Então, existe eleitoral. Agora a senhora entrou mesmo, né? Que a gente, e a gente pode até viver isso novamente. Mas como a gente proteger tudo isso nesse mundo do trabalho? Esse assédio que a senhora falou, que a gente vivenciou, né? E muitas pessoas duvidaram. E a gente pode vivenciar isso novamente, né? É um risco. É um risco. É o assédio eleitoral. Então, e como é que a gente faz essa proteção? Como é que a gente regulamenta essas novas tecnologias? Porque se tem esse novo mundo do trabalho, como é que é tudo isso? As pessoas não têm acesso, de fato, à internet, como é necessário. Então, nós temos uma nuvem por aí. Como é que a senhora enxerga isso? Eu nunca digo que alguma coisa é impossível, né? Ok. Eu sou uma pessoa de fé cristã e eu acredito que não há impossível para Deus, mas nós também temos que fixar que não há impossível para nós também, né? Eu sou otimista, então eu acredito nisso. É tudo uma luta, nós temos que trabalhar para conquistar condição de trabalho melhor, para conquistar a igualdade. A desigualdade no mundo ela é bem crescente. Depois do crescimento do neoliberalismo, com a globalização, a desigualdade aumentou muito. Outra questão que contribui para aumentar a desigualdade são os avanços tecnológicos. Sim. Né? Porque como existe uma sociedade, no sistema capitalista, uma sociedade muito desigual,
nem todos têm os instrumentos tecnológicos. Sensacional, é isso mesmo. Que são introduzidos com a modernidade, né? Mas isso aumenta a nossa responsabilidade de trabalhar pela igualdade. Pela igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento, igualdade salarial. Nós mulheres ainda lidamos no Brasil com uma desigualdade salarial em torno de 30%. 30% no Brasil. Quando a senhora fala internacional no mundo, a senhora tem esse dado? Não, esse dado concreto eu não tenho, eu só sei que essa luta não é uma luta só do Brasil. Do individual, né? Do Brasil, tem que ser coletiva e tem que ser fortalecida. Inclusive a Organização Internacional do Trabalho, que atua, que tem 187 países membros, ela tem 12 convenções sobre igualdade de gênero. E aí incluindo igualdade na maternidade, igualdade salarial, igualdade de tratamento, a igualdade como um todo. São 12 convenções. Então essa é uma luta que é da mulher, né? Ela não é só da mulher, ela é da sociedade também. Sim, porque a igualdade, ela não interessa só para o gênero, ela interessa também para a sociedade. A sociedade seria muito melhor se tivéssemos um alto patamar de igualdade. Sem dúvida nenhuma. E é interessante o que a senhora traz, são dados importantes, porque é para a sociedade, porque a gente vai falar da diversidade, a gente vai falar de pessoas com deficiência, e aí independe do grau de deficiência que as pessoas têm. Nós vamos falar das pessoas negras. Existe em todos os modelos de sociedade são esses, e se deixar precarizar e se não proteger, a gente vai enfraquecer na sociedade. E a senhora falou, é direito das pessoas ter o trabalho, mas o trabalho tem que ser digno para que as pessoas tenham condições de levar o pão de cada dia para casa. Mas ele não pode ser de qualquer jeito, ele não pode ser uma mercadoria. Isso é um aprendizado que a gente tem que levar para frente, para cima, e ser, né, constante, empurrando, né? Porque senão fica no meio do caminho. Os nossos exemplos de não observância do trabalho decente ou de indignidade é o trabalho escravo, né, que a gente chama de análogo ao trabalho escravo, mas é trabalho escravo, a exploração do trabalho infantil, tráfico de pessoas, né, tudo isso é violento, né? É violento. É muito violento e atenta contra o trabalho decente, né? Sim. Eu queria entregar para a senhora aqui um presente, que nós estamos numa missão aqui do nosso canal Combinado com Bigode. Essa camisinha representa esse momento aqui que a gente está vivendo. A gente traz aqui Missão Brasília 2025. Esse é um presente para a senhora guardar, e eu estou muito feliz de trazer a ministra aqui na Kombi, falando de trabalho decente, falando das possibilidades. E nada é impossível, desde que alguém venha fazer. Então a senhora trouxe algo bastante forte, bastante interessante. Acreditar sempre. Deixa uma mensagem para o pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com o Bigode. É muito importante a gente acreditar sempre, né? No meu caso. Sim. Tem também uma fé cristã no meio, mas eu tenho respeito por todas as convicções que as pessoas humanas tenham. Não é essa a questão. E é muito importante a persistência. Não é porque nós estamos em pleno século XXI, com enfrentamento de trabalho escravo, com enfrentamento de exploração de trabalho infantil, com desigualdade crescente, com violência doméstica ascendente depois da pandemia, né? Infelizmente com altos números de violência doméstica, de feminicídio. Tudo isso é triste até de falar, né? Mas nós não podemos desistir. A partir das nossas ações, de ações humanas, que nós vamos conseguir a redução da desigualdade, até zerar a desigualdade, né? A erradicação do trabalho infantil, a erradicação do trabalho escravo e trabalho digno para as pessoas humanas trabalhadoras, né? Trabalhadores, trabalhadoras. E se tem uma coisa que nós brasileiros e brasileiras
temos de muito importante é que a gente não desiste nunca. É verdade. Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Agradecer, uma oportunidade bacana estar conversando com a senhora, combativa de fato e firme nas posições. Parabéns. Tá, obrigada. E eu quero aproveitar e parabenizar por esse trabalho. Que esse trabalho é um símbolo, é um símbolo de quem resiste, né? Sim. Porque na nossa sociedade, uma sociedade capitalista, ávida por lucros, e uma sociedade tão desigual, né? Alguém que dedica um tempo para entrevistar sobre esse assunto, para incentivar os ouvintes, né, as pessoas que estão acompanhando a gente, a parar um pouco e pensar e também se engajar, né, nessa luta. Isso é muito importante. Parabéns por esse trabalho. Obrigado, querida. Tá. Valeu, pessoal.